Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? Início de semana aqui, uma semana abençoada a todos. E nada melhor do que iniciarmos a semana com um grande resultado do Palmeiras no final de semana aí. Mais precisamente no sábado aí diante do São Paulo, no Choque Rei. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu São Paulo 1-0 com o gol de John Arias no primeiro tempo ali aos 5 minutos. Quase aos 6 minutos ali, o Palmeiras abriu o placar e teve várias chances ali, acho que três claras ali para ampliar o placar, mas não conseguimos, né? Devido a precipitação de algumas jogadas, ansiedade, jogadores que não tomaram as melhores decisões. Mas o importante foram os 3 pontos, Palmeiras líder e 12 jogos que o São Paulo não sabe que é vencer o Palmeiras. Tá lá no retrovisor, lá atrás. Certo, galera? Se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? É muito importante pro crescimento, o like que vocês... Muitas pessoas estão vendo os vídeos aqui do Fabão, os meus conteúdos aqui, mas não estão deixando like, não estão se inscrevendo. Dá essa moral aí, tá bom? Pro nosso trabalho. Certo? Vamos lá. Primeira notícia aí, né? Sobre o Alan. Nickelson vem muito forte... E lidera a corrida aí, né? Pela contratação do Alan, o Palmeiras, eles ofereceram um montante aí de 46 milhões de euros pelo Alan. Ou já fizeram a proposta e ninguém quer falar, ou eles estão falando aqui que vão vir no meio do ano com um caminhão cheio de dinheiro para levar o Alan. O Newcastle aguarda a abertura da janela do meio do ano para oficializar a primeira proposta. Se vir já com 46, dá uma segurada aí, ô Newcastle. Dá uma segurada aí, porque não é assim não. Leila, para começar a conversar tem que ser no 50 milhões de euros. Tem que ser no mesmo os moldes que foram vendidos aí, o Endrick, o Estevão. Apesar, claro, o Alan já é mais velho, né? O Estevão e o Endrick ali foram vendidos ali com 15, 16 anos já e ficaram mais um ano no Palmeiras. E o Endrick foi com 15, os dois com 15, né? Quando completou 16. Não, eles foram vendidos com 16, aí quando completaram 18 que pôde sair. Foi isso. E assim, o Palmeiras precisa pensar, ter com muita paciência, porque é um grande jogador o Alan, né? A gente viu ele aí no jogo contra o São Paulo aí, amassou o São Paulo. E se vier mesmo, o Palmeiras dificilmente vai segurar. Pode tentar fazer um acordo aí para liberar só no ano que vem, né? Para ele jogar esse ano aí no Palmeiras aí. Finalizar o seu contrato, né? Ou a sua passagem pelo Palmeiras, melhor dizendo. E é isso. O Newcastle vem com muita força aí pela contratação do Alan. 46 milhões de euros já é o primeiro valor que eles soltaram aí, né? Fabinho. O Al-Ittihad. Do Al-Ittihad, né? O Fabinho. Praticamente aí o Palmeiras já desistiu desse jogador. Esfriaram bastante aí essas negociações, né? Com o clube. E após a Leila Pereira afirmar que não há conversas no momento. Disse que ela deu uma entrevista lá no dia do sorteio, na semana passada, lá da Libertadores, né? Tava na Conmebol lá, ela falou que não tem nada, mas a gente sabe como funcionam as negociações. O Palmeiras dificilmente deixa vazar aí alguma negociação que esteja em andamento. Ele gosta de anunciar o jogador quando tipo, já tem um contrato, já tá tudo certo. E o clube profissional como o Palmeiras tem que fazer isso mesmo, né? Porque a gente vê aí vários clubes aí anunciando jogador. Hoje e amanhã o cara tá em outro time. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro. O Palmeiras é a exceção, né? O Palmeiras é a exceção. E tem que ser assim mesmo. Não tem que deixar vazar. Tem que negociar. Até porque tem um monte de zóio de Lula aí, né? Tentando furar o olho do Palmeiras. Certo, galera? Vamos lá ver. Vamos aqui. Falei aqui do Fabinho, né? Que praticamente a Leila aí jogou um balde de água fria na torcida. Mas, por outro lado, Danilo. O Palmeiras mantém interesse forte no volante. Mas a negociação deve ficar para o meio do ano.
possivelmente com aumento salarial, né? De repente o Botafogo parece que para ele renovar lá tem que ter um aumento. Ele já ganha 1,5 milha, é muita grana, hein? Danilo, mas também ele joga demais. É um jogador, conforme eu já havia falado aqui, ele chegaria para ser o titular absoluto do Palmeiras. Me surpreendeu bastante porque ele teve uma lesão séria e voltou a jogar muito bem futebol. Graças a Deus, porque é uma lesão muito difícil, né? Do jogador voltar e voltar em alto nível, igual ele está jogando aí no Botafogo. A gente deseja sorte pro Danilo. É um cria nosso e se o Palmeiras conseguir repatriar, seria excelente. Uma excelente contratação. Tem que ficar de olho, porque o Botafogo aí tá numa draga danada. Já saiu notícias aí das dívidas do Botafogo. É quase mais do que o Corinthians, ou igualando. É quase impagável. Vamos ver o que o John Textor vai fazer com o Botafogo. Eu fico com dó da torcida, cara. E do clube também, né? Porque é um grande clube. De tantos ídolos aí, jogadores, né? E caiu no conto do Vigário, né? Praticamente aí. Falando que ganharam os títulos aí, investiram, mas. E agora? Quem salva o Botafogo? É difícil, galera. Um abraço aí pros botafoguenses aí. Boa sorte aí nessa jornada aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Palmeiras está monitorando e caso o Danilo não fique no Botafogo, provavelmente ele vai pro Palmeiras. O Palmeiras deve fazer é um jogador novo ainda, né? O Palmeiras pode comprar e possivelmente teria condições de uma revenda. Mas uma revenda que, no caso dele vir pro Palmeiras, o Palmeiras ganha também e muito na questão esportiva, né? No que vai tirar do jogador em relação ao futebol. E a grana ganha em cima de outros jogadores, né? Vendendo outros jogadores, o Palmeiras consegue levantar uma grana aí para poder equilibrar as contas, né? Para pagar tudo em dia, não ficar inadimplente aí com as suas questões financeiras. E é isso que a gente acredita na Leila, na administração dela. Desde lá do Gagliotti, o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, um clube responsável, que trata as suas finanças com muita responsabilidade. E é isso que tem que ser gerido como um banco, como uma empresa. E é isso que a Leila faz, né? E todos deveriam fazer da mesma forma. Mas a gente sabe como funciona, né, galera? Vamos lá. Tem mais uma notícia aqui o Lucas Andrade saiu, né? O novo treinador do Sub-20, após a saída do Lucas Andrade, que vai para a seleção Sub-20, né? Vai tomar conta ali das categorias de base do clube. O clube busca um substituto. Alan Barcelos, campeão da Copinha 2025 pelo São Paulo, é um nome forte especulado no Palmeiras. Eu lembro dele assim, mas não me recordo bem o trabalho dele no São Paulo ali. Mas o Palmeiras precisa repor nessa saída. Sai um grande técnico, o Palmeiras pode trazer um outro técnico campeão, né? Vamos aguardar aí as próximas notícias em relação ao nosso Sub-20. Que mais aqui eu trago pra vocês? É isso, galera. Os vídeos de hoje é bem curto. Segunda-feira não tem muitas notícias, mas trago pra vocês aqui a questão também do jogo do São Paulo contra o Palmeiras. Não teve muito chororô, só o Caleri ali, o Roger Machado dando uma entrevista ali que ninguém entendeu nada até agora. Mas o gatilho do... Oh, meu Deus do céu, onde o Roger Machado aprendeu a falar essas coisas, hein? Meu Deus do céu. Enfim, galera, o que mais eu tenho pra vocês aqui? Vamos aguardar aqui, o Palmeiras só vai jogar agora só após a data FIFA contra o Grêmio, acho que no dia 2, né? Na Arena Barueri. Estaremos lá, firmes e fortes, esperando mais uma vitória do Verdão e deslanchar aí na ponta da tabela. E não vejo mais ninguém na minha frente e segue o líder. Avante palestra, é nóis!